Pessoal, boa noite. Eu sou o pastor Hélio Luz. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão. Eu estou há muito tempo sem gravar. Eu tive, nesses últimos meses aí, graças a Deus, meu filho nasceu, né? E eu tive muito ocupado, muito atarefado com outras atividades. E a minha ideia é estar postando um vídeo por semana. E aí eu tô acho que há uns 3 meses sem postar vídeo. A gente quer fortalecer o canal e para isso eu conto com o apoio dos irmãos, dos amigos aí, você que está ouvindo essa palavra, né? Dá o seu joinha lá, curte o vídeo, assina o canal para fortalecer a gente, que a ideia desse canal é nós falarmos sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é expressa e manifesta de diversas maneiras, né? E contextualizada, claro. E a gente teve uma situação aí recente do vídeo da Netflix, daquele grupo lá do Porta dos Fundos, né? Onde a temática aí foi a respeito de Jesus, de um Jesus gay, né? Fizeram um Jesus bem caricato lá. E o que acontece, irmãos? Muitas pessoas se pronunciaram, falaram, né? Se manifestaram. E eu vi uma reportagem do Fábio Porchat, que é um dos responsáveis lá, se não o principal, mas um dos chefes lá do Porta dos Fundos, e ele dizendo assim, olha gente, não se preocupa não que com Deus eu me preocupo, né? E que, não sei se ele falou exatamente com essas palavras, mas parafraseando aqui, ele disse assim, olha, pode deixar que com Deus eu me acerto, né? Agora, vocês cristãos têm que ter essa mesma intensidade, essa mesma indignação contra os problemas sociais. E eu queria falar que o Fábio Porchat está certo. Nesse aspecto ele está certíssimo, irmãos. No Brasil nós já somos, aí a estimativa é de mais de 25% da população de cristãos protestantes. Há quem diga, há alguns números aí de que nós já somos quase 1/3 de cristãos protestantes no Brasil, né? Já chega aí perto, se não chega a 33%, perto de 33%. E o que acontece? Nós somos quase 1/3, no mínimo, nós somos 25%, né? 1/4 de cristãos, talvez 1/3 de cristãos no Brasil, e a gente não vê muita diferença não. Essa é uma verdade, é uma realidade. Porque se a cada 3 brasileiros, 1 é cristão, do jeito que o Brasil está hoje, é porque os cristãos não estão valendo muita coisa, não. É porque os cristãos não estão se manifestando muito, ou não estão manifestando Jesus Cristo de fato. E o problema é exatamente esse. A gente vê um vídeo que, eu vou falar, deixa eu falar do vídeo aqui. Eu não assisti, e eu não assisti não é nem porque estava zombando de Jesus Cristo. Não, eu não assisti porque eu, particularmente, acho o pessoal do Porta do Fundo sem graça. Eu acho uma turma sem graça, acho uns vídeos sem graça. Já assisti alguns vídeos dele, um ou outro eu já dei risada, já achei engraçado, mas via de regra eu acho sem graça tanto os vídeos como a atuação dos atores lá. Eu acho muito sem graça. Tem um grupo que inclusive é aqui de Brasília, ou alguns dos participantes são naturais aqui de Brasília, chamado Os Melhores do Mundo, que eles têm uma peça de teatro chamada Hermanoteu na Terra de Godard, que eles também fazem brincadeira com coisas de Deus, com coisas da Bíblia, que algumas pessoas ficam até indignadas, e eu já assisti o Hermanoteu, e eu vou te falar, deixando de fora aqui a questão se está zombando de Deus ou não, se está falando de Jesus, bem ou mal, a questão é, eles são engraçados. Eles são engraçados. E aí eu até posso parar para assistir. Agora a questão do Porta dos Fundos, por que eu não assisti? Porque eu acho eles sem graça. E quando eu vi a chamada lá na Netflix, especial de Natal, Porta dos Fundos, eu falei, não vou ver porque é sem graça. Eu estou falando de mim. Eu estou dizendo que eu acho o pessoal do Porta do Fundo sem graça. Ponto. Queria deixar isso claro aqui. Agora a questão do conteúdo do vídeo é simples. Quem se ofendeu, não assista. Ou quem ouviu falar, né? Quer dizer,
Quem se ofendeu porque assistiu. Mas se você não concorda, discorda, não assiste. Tem um grupo dizendo aí, a gente vai cancelar a assinatura do Netflix por causa disso. Faça isso então. Faça isso. Agora, o que não vale é você ficar com toda essa insatisfação, essa veemência, porque não pode, porque está zombando de Deus, sendo que nós cristãos no Brasil não representamos Deus de uma maneira eficiente, significativa. É simples, irmãos. E eu estou falando em todos os aspectos, tanto do aspecto de qualquer camada social, classe A, B, C, como dos políticos, como dos meios que têm alguma representatividade e dizem, aqui nós somos evangélicos. Nós não estamos representando Cristo. Ou pelo menos não de uma maneira eficiente, de uma maneira como a Bíblia diz que nós temos que ser. Quando Jesus fala a respeito de nós cristãos, ele diz assim, se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe também a 2. Se te tomarem a capa, dá também a túnica. E se te derem um tapa na face, oferece o outro. Ali Jesus está falando de cristãos no contexto de evangelho, né? Porque caminhar 1 milha era obrigação. Naquela época, os judeus estavam debaixo do jugo romano. E quando um soldado romano, por exemplo, chamava um judeu e dizia assim, eu quero que você carregue a minha bagagem, você é obrigado a carregar minhas coisas. A lei estabelecia que o judeu era obrigado a caminhar 1 milha. Jesus está dizendo assim, ora, se um romano te obrigar a cumprir a lei, Jesus diz, faça mais do que a lei obriga. Se ele te obrigou a andar 1 milha, 1 milha você vai ter que andar mesmo. É obrigado, é por lei você é obrigado a andar 1 milha. Eu digo para você, ande a 2. Quando lhe pediam a capa, era obrigado. Se um romano pedisse para um judeu, me dá a capa porque eu estou com frio, por qualquer coisa, eu preciso, a lei diz que você tem que dar. O que Jesus está dizendo olha, a lei te obriga a fazer, como cristão eu te digo, faça mais do que a lei obriga. Se por causa do evangelho de Cristo te derem um tapa na face, Jesus diz, dá a outra. Mas o que nós evangélicos fazemos? Nós estamos brigando, nós estamos discutindo e dizendo que isso é em nome de Deus. Deus não nos mandou fazer isso. Não nesse contexto. Eu não estou dizendo que cristão tem que ser bobo. Não estou dizendo que crente tem que ser passivo demais. Mas eu estou dizendo que a gente tem que, pelo menos, cumprir o mínimo que as Escrituras exigem de nós. E a Bíblia diz que a gente tem não só que cumprir a lei, mas fazer mais, ir além. Aí a gente fica ofendido porque o Fábio Porchat ensinou que Jesus é gay. Ora, você já leu a Bíblia, meu irmão? Você sabe o que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Você sabe que Jesus não é gay. Jesus precisa de você advogando para ele? Irmãos, basta um estalo de Jesus. Se ele quiser fulminar quem quer que seja, bastava um estalo de Jesus e ele resolve isso. Irmãos, Paulo era perseguidor de cristãos e ele estava em uma campanha exatamente para prender cristãos. Jesus brilhou para Paulo, apareceu para ele e ele nunca mais foi o mesmo. Irmãos, se Jesus quiser, ele brilha para o Fábio Porchat, para o Gregório do Vivier, para o Antônio Tabet lá, para a turma toda. Ele brilha e as pessoas vão se prostrar e dizer só Jesus é Deus. Precisa dessa questão não, irmãos. Precisa dessa briga, dessa bobagem não. Como cristãos, isso é que me deixa revoltado. A gente se indigna como cristãos e precisa tomar uma escovada dessa do Fábio Porchat, dizendo, olha, eu quero ver essa veemência de vocês, é contra as injustiças sociais. Como igreja, irmãos, Tiago escreve na sua Epístola Universal dizendo que o verdadeiro evangelho é ajudar órfãos e viúvas nas suas necessidades. A verdadeira religião é ajudar órfãos e viúvas na sua necessidade. É isso que nós temos que fazer e não estamos fazendo. A gente fica brigando, a gente fica levantando questões, a gente fica aparecendo na mídia, dizendo que estamos defendendo o nome de Deus. A gente defende o nome de Jesus quando a gente ama o próximo. A gente defende o nome de Jesus quando dentro da igreja a gente ajuda o irmão. E a verdade é que muitas vezes a gente não consegue ficar dentro da mesma igreja tendo comunhão com o irmão. E aí estamos indignados com o Porta do Fundo, com o Fábio Porchat, por causa disso. Expresse a sua indignação, mande uma mensagem respeitosa, né?
contra o Porchat, contra o Porta dos Fundos, contra qualquer um que seja. Faça isso de uma maneira cristã, de uma maneira eloquente, como Paulo fazia, argumentava, defendia o Evangelho, né? Mas não com essa indignação burra, que na verdade não expressa Cristo, ou expressa muito pouco Cristo. Jesus, quando foi caluniado, indignado ali na presença de Pilatos, e quando lhe deu a oportunidade de se defender, Jesus ficou em silêncio. Você acha que Jesus precisa de você ou de mim para defendê-lo diante de quem quer que seja? Eu acho que não, acredito que não. Então, irmãos, sejamos coerentes. Vamos expressar o nosso amor por Cristo, pela igreja, de outras maneiras, como a Bíblia ensina, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. E com certeza, Jesus, se ele quiser brilhar na vida do Porchat, ele vai fazer isso. Pregue a palavra para o Porchat, então. Se você está tão indignado, diga: Porchat, como você está enganado. E aí eu falo, não sei se o Fábio Porchat vai ver esse vídeo algum dia, mas eu posso dizer para ele assim: como você está enganado, Porchat. Como Jesus não é isso que você expressou, como Jesus é bom, como ele transformou o meu coração, como ele mudou a minha vida, e eu tento viver de uma maneira que expresse isso. Vamos parar com essa bobagem, sabe, de achar que defender o Evangelho é isso. Não, é viver os princípios, os mandamentos de Cristo da maneira mais simples que a gente pode viver. Em nome de Jesus, e que Deus derrame da sua misericórdia sobre a vida do Porchat, de toda a equipe ali do Porta dos Fundos. Realmente é um vídeo muito infeliz, é um vídeo muito pequeno, em todos os aspectos, inclusive na questão do humor, é muito sem graça. Como eu já falei anteriormente, não é pelo conteúdo em si, de ser de Jesus, de afrontar os princípios cristãos, ou não, é porque é sem graça no seu roteiro, no seu conteúdo, porque é sem graça. Se você ficou chateado, cancele a sua assinatura no Netflix, né? Simplesmente não assista mais o conteúdo. Isso, se todo cristão protestante fizer isso, vai gerar um impacto lá na Netflix, eles vão ter que rever a sua programação, seguramente. Assine outro canal de streaming aí, tem outros aí surgindo, tem vários, tem um aí que está até mais barato. Assina. Entendeu? Então, pessoal, eu queria deixar esse vídeo aí para a gente refletir, entendeu? E que a gente possa se unir sim como povo de Deus e expressar Deus na nossa vida, nas nossas atitudes, de diversas maneiras, como a Bíblia, o Evangelho nos orienta a fazer. Em nome de Jesus, um beijo no coração, deixa aí o seu like, dá uma clicada aí no like, assina o canal, isso vai ajudar muito a gente. O que a gente quer nesse canal é anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço.